Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do De Bloco em Bloco. E esse é o programa onde você vai aprender tudo sobre o sistema estrutural chamado alvenaria estrutural, tá? Então a gente vai bater esse papo sobre esse assunto e o tema de hoje, no episódio de hoje, se você está vendo isso gravado, né? O tema de hoje é por que a alvenaria estrutural é a bola da vez. Esse é o nosso título e tema dessa live. A gente tem algumas perguntas a responder em relação a isso. Bom, várias perguntas que a gente pretende responder. Eu separei algumas e vocês podem mandar o que vocês quiserem. A primeira pergunta que a gente tem aqui para responder é, vou colocar aqui, qual que é o cenário da construção civil atual? O que vocês têm passado? Vocês que estão aí. Tem gente perguntando se a construção civil, se agora é a maior crise que a gente já passou nos últimos anos, enfim, muito pelo contrário, né? Vou responder já algumas perguntas aqui, ó. Da Nath. Alvenaria estrutural no Brasil tem a ver com classe social? Porque aqui na Colômbia, normalmente, a alvenaria estrutural está associado com edifício de baixa renda. Aqui no Brasil também, às vezes, está associado com isso, Nath. E, sim, via de regra, normalmente, a alvenaria estrutural, ela performa melhor em edificações de baixa e média renda, porque são cômodos menores, mais quadradinhos, ou casas térreas, ou edifícios de baixo padrão, no sentido de o baixo padrão no sentido de tamanho da unidade. Que aqui no Brasil a gente chamaria de HIS, são habitações de interesse social, tá? Mas não está limitado só a isso. Embora, sim, na maioria dos casos, foi o que alavancou, né, vários programas, inclusive nacionais, de incentivo a uma habitação que tenha segurança necessária, que tenha o desempenho necessário. Então, a alvenaria estrutural no Brasil, ela já é construída desde a década de 60, 64, foi o primeiro edifício oficial que a gente teve em alvenaria estrutural, só não confundindo o que é uma estrutura de alvenaria com alvenaria estrutural, né? A alvenaria estrutural, propriamente dito, é dimensionado adequadamente para isso, né? Eu calculo qual a resistência do bloco, da argamassa, se tem aço, se não tem. E a gente já tem ensaios recentes, no Brasil nós temos a chamada norma de desempenho, aqui em 575, que estabelece para qualquer tipo de edificação desempenhos mínimos de construções, né? Desempenhos estruturais, desempenhos de conforto térmico, acústico, de segurança, de suporte a corpo mole, corpo duro. Então, posso fixar uma parede com uma estante como essa aqui ou não, como que isso funciona, quais que são os limites disso. Então, a gente tem tudo isso muito bem atendido e com a economia. Alto padrão, normalmente não se utiliza alvenaria, embora ontem, quem não assistiu a live, vale a pena assistir, eu mostrei exemplos onde isso é possível, porque eu tenho vãos muito grandes de postes de janelas. Aqui no escritório, por exemplo, onde eu estou, tem um vão que é quase o tamanho da janela inteira. Então, eu poderia, nessa edificação, aqui em concreto armado, poderia ser um misto. A minha casa, que eu moro, é alvenaria estrutural. A gente fez um misto de concreto com alvenaria. E isso porque a alvenaria não traz só a vantagem da economia, mas traz a vantagem também de outras, como velocidade na construção, tá? Então, esse é um dos pontos. Construir com blocos estruturais em terreno de 5 metros de frente por 30 é uma boa opção, sem dúvida, tá? Agora, qual que é o cenário? A primeira pergunta da live é qual que é o cenário da construção civil hoje? A gente tem passado por uma escassez de material, mas por que essa escassez de material aconteceu? Porque a gente teve um boom no consumo, tá? E as fabricantes não conseguiram acompanhar isso. É um dos pontos. Do ponto de vista de escassez, eu nem estou falando de aumento de preço, mas a gente tem uma escassez já. Já está claro que nós temos uma escassez de material e uma escassez de mão de obra qualificada. Quando a gente fala de escassez de mão de obra qualificada, fala lá assim do pedreiro, a gente tem que formar mais bons pedreiros, parar só de criticar pedreiro, nós precisamos do trabalho dele, assim como eles precisam do nosso, nós somos complementares, não somos excludentes, tá? Então falta assim, mestres, pedreiros, falta mão de obra qualificada em toda a construção civil, de todo um sentido, tá? E falta bons projetistas. Bons projetistas
causam a ausência de boas construções e a gente acaba vendo uma desvalorização da classe como um todo, ou por uma concorrência desleal, ou por uma baixa qualidade daquilo que se entrega. Mas o cenário da construção civil tá bombando, cara. Tá bombando. A gente, há algum tempo, não dá conta. Eu não dou conta de nem entregar todos os orçamentos que eu deveria. Hoje, por exemplo, deveria ter enviado um orçamento do edifício de grande porte, que não deu tempo de eu preparar o orçamento. A gente recebe pelo menos 3, 4, 5 orçamentos por dia, solicitação de orçamento por dia de projetos estruturais. E aí a gente tem esses picos, né? E precisa preparar e nos preparar para as demandas que acontecem. Eu estou avisando desde o ano passado que a construção civil vai bombar e a gente precisa trabalhar para isso. Ó, é o que a Simone Troina, é isso? Tá comentando, não adianta criticar se não faço nada para mudar. Exatamente, a gente está lutando para fazer a nossa parte, tá? Então, preparar, inclusive, a nossa parte é entregar bons projetos estruturais de qualidade e atender a demanda e entregar ao cliente com qualidade. Então, primeira coisa, nós estamos num cenário onde nós temos uma alta demanda. Essa alta demanda, pela tendência, ela continua por um bom tempo. A Caixa, por exemplo, embora a taxa Selic tenha aumentado um pouco, garantiu que vai manter essa taxa de juros. Bem, cara, eu nunca vi, tudo bem que eu não tenho tantos anos de idade assim, né? 35 eu tenho, não sei vocês. Vocês já viram uma taxa de juros tão baixa? Não estou falando nada de governamental, não. Estou falando de cenário para fazer negócio. Então, 2% ao ano de taxa Selic tem levado aos juros mais baixos que a gente já teve, pelo menos da história que eu conheço do Brasil. E aí torna desinteressante investimentos bancários, e torna mais interessante investimento em imóveis, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o reajuste do aluguel tá bombando, 20%, 30% ao ano. Então tá mais vantajoso investir na construção. Além, lógico, de querer construções cada vez mais seguras e mais interessantes. Ó, não fazendo propaganda, mas no Senai o curso do construtor, o método do ensino à mão de obra são blocos estruturais. Isso é interessante, é bom sim, ó. O GC está fazendo uma sugestão de cursos para execução pelo Senai, tá? E o Senai, sem dúvida, é uma instituição muito respeitada, que eu respeito muito, reconhecida. Fica boa a dica, GC. Fica à vontade de fazer sugestões. Então, a primeira pergunta, a resposta é: o cenário está bombando e, como toda retomada, como todo processo de antivolume, o que acontece? Isso aconteceu, eu comecei a trabalhar com projetos estruturais em 2008, tá? E foi justamente num boom que a gente teve, ficou nisso até 2014, assim, volumes bem grandes. Esses processos, além dessa, e já passamos por isso, por um aumento do material, principalmente do aço, né? Aço, cobre, então negócios muito, muito altos, e falta de mão de obra qualificada, a gente precisa de processos mais eficientes, é essa palavra, eficiência. E aí houve um grande boom pela alvenaria estrutural, inclusive a norma de alvenaria estrutural era da década de 80, em 2010, 2011 já revisaram, já fizeram atualização e agora fizeram de novamente, eu participei dessa revisão atual, de todas as reuniões oficiais para acompanhar o que estava acontecendo, para que se tenha ainda mais eficiência no processo, tá? E aí algumas coisas, ó, eu preciso manter o meu preço de venda. Hoje eu fiz uma live meio e meio do Pergunte com o Mestre, com o aluno do Master. Se você não assistiu, tá gravado aí, assista, aproveite. Vou deixar algumas lives gravadas hoje, outras eu vou retirar, a gente decide isso depois. Que ele comentou isso, na cidade dele, lá no interior de Rondônia, ele tinha um problema. O valor máximo do Minha Casa Minha Vida, com juros melhor, com subsídios, enfim, era de até 130 mil por unidade, e no concreto armado não viabilizava isso nunca. E lá, o que ele fez? Ninguém fazia alvenaria. Ele montou o produto, está construindo, está bancando, e a venda, o cara da caixa da cidade local, que cidade pequena, foi, cara, quem atender isso aqui vai nadar de braçada. E qual que é a forma de atender? Construir de maneira eficiente, segura, mas mais econômica, tá? Para a gente ter esse grande volume. Para o alvenaria estrutural, a mão de obra não tem que ser mais qualificada? Nath, pelo contrário, né? O concreto armado, a mão de obra tem que ser mais qualificada, ou demora-se mais para qualificar,
do que a alvenaria estrutural. Ensinar o cara a armar um pilar, uma viga, montar uma forma, concretar do jeito certo, cara, é muito mais trabalhoso. A alvenaria estrutural é simples, e ela é para ser simples. Um bloco em cima do outro, com a junta de 1 centímetro de argamassa, com alguns pequenos detalhes. O cara que faz uma alvenaria de vedação faz um estrutural, tá? Com pequenos ajustes. Tem que estar no prumo, tem que ter 1 centímetro de argamassa, não tem muito segredo, percebe? Então, a alvenaria estrutural é a mão de obra mais simples de se formar. Inclusive, ó, tem curso no SESI, tem cursos, por exemplo, aqui, vou citar aqui, eu estou em Campinas, né? Aqui perto, em Itu. Itu tem a Arservir, que é a Associação dos Ceramistas ali naquela região. Eles dão curso de um sábado de execução de alvenaria. Num sábado, treina a mão de obra, move projeto, explica como assenta. Tem a Selecta, que dá um curso gratuito também na fábrica dela de como executar. São cursos de um dia, bem tranquilos. Aqui, ó, show de bola. Ó, o Rafael foi aluno do Rangel no primeiro curso de alvenaria online dele. Até hoje dimensiona estrutura de concreto armado com as planilhas que fiz com ele. Eu recomendo muito. Show de bola. Comara aqui com a gente também. Eu já tive alguns cursos de alvenaria, né, para o pessoal se situar. Eu fiz o mais simples de projeto de detalhamento, depois eu coloquei um de Alveste junto. Hoje a gente tem um curso Master em Alvenaria Estrutural, que é o curso mais completo disponível. Lucas, boa noite também. Boa noite, Bispo, aqui no YouTube. Bom, então esse é o cenário da construção civil. Vamos seguir. Qual que é o próximo? Por que os materiais estão tão caros? A gente comentou. A demanda cresceu. E aí a gente vai selecionando e um dos pontos é esse, os materiais, e eu acho, na minha opinião, dificilmente eles vão baixar, tá? Vão descer um pouco mais. Alvenaria estrutural é nível, prumo, controle de ponto de grau, mas treinar a equipe fundamental. Qualquer sistema estrutural é fundamental que eu treine a equipe. É que às vezes o pessoal fica, a comparação que eu acho injusta, a alvenaria estrutural precisa de uma mão de obra qualificada, e concreto não? E outro sistema não, todos os sistemas precisam de uma mão de obra qualificada e precisa treinar a equipe, né? Para fazer bem feito. Se você trouxer um pedreiro que está acostumado a fazer um negócio errado para a sua consultora, tem que treinar esse cara mesmo, que se for concreto armado, qualquer sistema. Tem que treinar, tem que explicar. E o projeto de alvenaria estrutural, ele é bem detalhado o suficiente para se executar isso com facilidade. Tá? É um projeto muito mais bem detalhado que o concreto armado, por exemplo. Então é isso, os materiais estão subindo, o preço do bloco subiu um pouco, tá? Mas a taxa de aço, por exemplo, a taxa de consumo de aço na alvenaria, em torno de 80% menor do que no concreto armado. 80% menor. Todos os sistemas necessitam de qualificação para evitar perder tempo anterior à execução. É isso aí, é isso aí. Próximo, qual que é a diferença da alvenaria estrutural para os outros métodos construtivos nesse cenário da construção? Então, a alvenaria, comparado com os outros sistemas, vou comparar com o concreto armado, que é a nossa referência principal. Ela traz velocidade em torno de 2 vezes mais rápido. Por quê, Rangel? Porque eu não preciso de forma, de escoramento só para laje, né? De viga, de pilar, de desperdício. Nesse caso tem forma, normalmente elas são de madeira, gera desperdício, gera entulho, enfim. Então, ela é muito mais rápida, em torno de 2 vezes mais rápido, porque eu faço a vedação e a estrutura em uma única etapa, tá? Então, a parede tem dupla função. Ela tem função de vedar e de suportar cargas. Por isso, é um bloco diferente. Eu até tenho aqui, para o pessoal ver. Aqui. Esse bloquinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Aqui. Esse bloquinho aqui é um exemplo. Esse é outro. Tá? É um bloquinho com furo vertical, ele é assentado assim, né? Que pode ser utilizado para alvenaria racionalizada, que é uma alvenaria de vedação sem função estrutural. Bom, então esse é um ponto importante, velocidade. Depois, economia. A gente já disse que economia vem por vários fatores. Uma delas é velocidade. Segundo, o consumo de concreto é muito menor. Terceiro, o consumo de aço é absurdamente menor. Tá, eu falo, fora a velocidade que você tem usando a paleta em vez de colher. Exatamente, isso é muito mais rápido, né? Eu até já postei algumas vezes aqui a aplicação de argamassa com paleta, com
com a bisnaga, enfim, cada um prefere um sistema. Às vezes bisnaga o pessoal reclama um pouco. Bispo, sou de Barra Bonita, São Paulo, e trabalho com alvenaria estrutural. Aqui em Barra Bonita a mão de obra tem muito pouca. Então a gente tem que trazer mais essas pessoas. Hoje, vale a pena assistir. Hoje o colega da live da hora do almoço, ele comentou, cara, eu peitei isso, eu fui lá e peguei 2 pedreiros, falei, vou te treinar a fazer aqui. Os caras rendem muito mais, tá? E eles entregam a obra num prazo muito menor. É obrigatório ter um projeto de modulação? Sem dúvida, é obrigatório. Não dá para modelar. Você vai montar um Lego. Você vai deixar o pedreiro se virar para montar esse Lego na obra? Como? Então tem projeto de modulação da planta, é obrigatório, e as elevações de todas as paredes. Estou com 16 pedreiros aqui, ó. A gente até chama de bloqueiro, né? Porque tem uma velocidade absurda e eles produzem muito mais por dia. Então compensa mais para eles também. Ele ganha, um bloqueiro ganha bem. O bloqueiro ganha bem. Então, mais rápido, mais econômico, e do ponto de vista ambiental, nem se fala, né? Muito menor desperdício, é uma obra mais limpa. Como as tubulações de elétrica, elas passam dentro do furo do bloco, elas devem passar, devem estar previstas dentro do furo, evita ter que ficar rasgando parede depois, né? No sistema convencional, a gente constrói a parede para depois demolir a parede. Que sentido faz isso? Levanta toda ela, depois vem cortando para colocar as instalações, principalmente elétricas. Então, aqui eu não tenho todo esse desperdício, todo esse entulho na obra. É um dos pontos. Então, quais que são as vantagens? Eu vou falar da desvantagem, a gente já fala disso, e é importante que vocês estão aqui participem da opinião de vocês, tá? A vantagem inicial da alvenaria principal, né? Boa noite, Diego. Camaçari. Show, eu já fiz projetos em Camaçari, de ETEs, estações de tratamento. Inclusive, eu não citei isso, mas uma das coisas no cenário atual que vai ajudar bastante a construção e já está ajudando é o novo marco do saneamento. Vão ter, nossa, esqueci o número, mas bilhões investidos em obra de saneamento, tá? Só isso aí já é meio caminho andado, é isso aí. A gente já ajuda bastante, né? Manutenção pós-obra, tem muita incidência? Vou explicar isso, tá? Primeiro eu estou falando das vantagens, vou explicar essa questão da manutenção pós-obra. Então, as vantagens a gente já comentou, a velocidade é mais econômica, é mais rápido, é mais limpo, é mais racional. Então, são vantagens que te fazem vender mais, você é mais produtivo, e a chave aí está em eficiência, a sua construção é mais eficiente. E não é difícil fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Então, esses são os principais pontos. A desvantagem, ou ponto de atenção, como qualquer sistema tem, nenhum sistema é perfeito. Aqui eu projeto 3 sistemas no nosso escritório, na Soma Cálculo Estrutural, que é um escritório aqui em Campinas. Projetamos alvenaria estrutural, concreto armado e parede de concreto moldado em loco. E eu não me apaixono por nenhum deles, mas normalmente a melhor solução aqui, ó, Snack já está inscrito na Maratona 2. Vai acontecer semana que vem na outra, a Maratona 2.0 de alvenaria estrutural, tá? Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Quem quiser saber detalhes, quiser se inscrever, é só ir na minha bio aqui no Instagram. Eu vou deixar também na descrição dos vídeos do YouTube para que você possa se inscrever, tá? Alguns pontos de atenção. O primeiro é pós-obra. A gente nunca quer ou quer ter o menos possível de problema de pós-obra. Pós-obra, depois que entregou a obra, não só nos 5 anos de garantia, mas em todo o processo. E aí, para que eu tenha essa diminuição de pós-obra, eu preciso de uma série de cuidados. Em alvenaria estrutural, alguns específicos, em todos eles eu preciso. Primeiro, é um bom projeto pensado para isso. Não só o arquitetônico, como estrutural também. Como, Rangel? Uma das desvantagens da alvenaria é que eu não posso, as reformas são mais complicadas. Eu vou fazer uma live só falando sobre como fazer reformas em edificações de alvenaria. Mas o principal ponto é pessoas que querem demolir paredes ou abrir portas, fazer reformas quebrando paredes. As paredes não podem ser quebradas, porque elas suportam os carregamentos. Tá, Rangel, poxa, aí ferrou. Não.
O que a gente faz é buscar no projeto estrutural com que o máximo de paredes internas, externas ninguém vai ficar quebrando um prédio, por exemplo, não deveria, né, nem se for concreto, que o máximo de paredes internas não tenham função estrutural, que sejam feitas, por exemplo, com drywall ou com alvenaria estrutural. E aí essas paredes podem ser demolidas. Pois. Segundo ponto, manifestações patológicas na alvenaria. Grande parte delas vem ou por recalque, tá? Mas o recalque pode acontecer em concreto armado também, problema de fundação. Ou por uma execução inadequada, principalmente em material de baixa qualidade, argamassa ruim e bloco ruim. Ou a aplicação inadequada da argamassa. Tem gente que não aplica a argamassa tem que ser aplicada nessa face do bloco e nessa aqui, ó. Tem gente que não aplica argamassa onde deveria. Cara, é só bloco e argamassa e ainda aplica argamassa como se tivesse um sistema convencional. Não é. A argamassa tem que ter 1 centímetro, não pode ser polimérica, tem que ser argamassa convencional, areia, cimento e cal e água, enfim, com um traço feito por um laboratório. Leandro Chapecó. Então, esse é um dos pontos importantes que tem que ser bem aplicado. Como desvantagem, às vezes, o armazenamento de material. Nath, não vejo como desvantagem armazenar o material. Como assim? Me fala um pouquinho mais sobre armazenamento de materiais como desvantagem comparado a outros sistemas. Material de construção. Tá? Então, esses são os pontos principais. E outro, por último, seriam grandes aberturas, grandes portas de janela. Não é uma desvantagem, é uma limitação do sistema. Se você tem que fazer uma casa com muitos vãos de portas de 4, 5, 6, 7 metros de vão, a alvenaria estrutural não é a melhor solução. Você pode até fazer um híbrido, né? Mas não é a melhor solução para a sua arquitetura. Onde a gente falou bastante de exemplo de arquitetura para isso. Boa noite, Rangel. Uma grande casa de campo, tipo casa grande. Qual seria o sistema mais prático? Edson, depende. Depende do tamanho desses vãos, tá? Uma casa de campo vai bem em alvenaria estrutural. E você poderia fazer um misto, né? Onde dá para parede sobre parede, aquelas características que eu falei ontem, faz alvenaria. Onde não dá, faz viga e pilar, tá? Então, são soluções em relação a isso. Próxima pergunta. Por que a alvenaria estrutural não é mais alternativa, e sim um sistema construtivo consolidado no mercado? Por que a alvenaria estrutural não é mais uma alternativa, e sim um sistema construtivo consolidado no mercado? Entre agora, não sei se ia falar sobre construção com argamassa para semi-estrutural. Eu não entendi, Wellington. Dá uma detalhada para a gente, que eu não peguei, não. A pergunta, a gente pode responder, tá? Antigamente, alguns clientes já me falaram isso. Tem cliente que estava descobrindo a alvenaria estrutural da Feicon há 3 anos atrás. Tem uma casa que é construída dentro da Feicon, exclusivamente lá dentro, que é a casa cerâmica, tá? Não sei se você já conhece. E essa casa cerâmica, ela é feita dentro da Feicon e clientes ali veem as vantagens e ele aplicou em uma edificação deles. Depois que construiu o primeiro edifício, a pergunta que se faziam no começo era: Rangel, olha, qual edifício nosso dá para fazer alvenaria? A gente falou disso ontem. A pergunta hoje é qual que não dá, porque a grande parte das construções que nós temos no país, tá, de edifícios de até 20 andares, de residências sobradas, grande parte delas é possível fazer em alvenaria e colher os sistemas dela. É claro que a gente tem feito, eu tenho procurado fazer isso, muitos têm feito isso, de educar toda a cadeia, né? Que o arquiteto já faça uma arquitetura pensada nisso. Se nós, engenheiros, não temos a alvenaria estrutural na graduação, a arquitetura também não. Né? Não somos só nós, estão toda a cadeia. Não tem pedreiro que saiba executar, mas ninguém ensinou os engenheiros também a executar. A alvenaria não se tem na graduação. Então a gente tem tentado fazer essa capacitação. A massa polimérica para bloco de alvenaria estrutural não é uma boa opção porque ela é muito rígida.
tá? Então, para alvenaria estrutural, eu não recomendo e a norma também não recomenda. Então, é um sistema já consolidado. Cara, a gente já fez milhares de construções em alvenaria. Se você for em algumas cidades, Campinas tem muito, Jundiaí, São Paulo, várias cidades fora já, e que estados que antes não se aplicavam. Curitiba tinha pouco, agora está bombando a alvenaria em Curitiba, Rio Grande do Sul. A gente recebe solicitações de projetos na Paraíba. Então, vários estados, Manaus, por exemplo, tem um cliente nosso grande que constrói lá há algum tempo. Então, esse é um sistema que tem sido parte, inclusive, da solução para que as construtoras entreguem e venda mais. Né? Venda mais, tenha maior lucratividade e entregue as unidades. Às vezes não é nem para ter mais lucro, é para que se viabilize o sistema. Tá? Que é o caso da live que a gente fez hoje. Qual que é a vantagem de aprender a projetar esse sistema nos tempos de hoje? Bom, aqui no escritório, na Soma, eu recebo solicitação de orçamento do Brasil inteiro, todos os dias. E muitos deles comentam que é porque na região deles o projetista não sabe projetar em alvenaria. E aí, quando não se sabe, nós temos algumas defesas naturais. Ou a gente começa a falar mal, isso não presta. E isso normalmente é desconhecimento. Ou deixa de pegar o projeto e passa, eu vou te recomendar um escritório que seja especializado nisso. Então a demanda está muito grande. Aqui o Gilberto, Nova Friburgo, Rio de Janeiro também tem muita alvenaria. Sou fã número 1 de alvenaria estrutural, executivos, executo obras de alvenaria estrutural há muitos anos. Muito bom, Gilberto. Depois a gente fazer uma live de execução. Sistema interessante para o Morro de São Paulo, Bahia. E várias construções, não só de interesse social, de alto padrão, estão sendo adotadas esse sistema. Tá? Então, a vantagem de você saber projetar é porque se você não souber, você está perdendo dinheiro, você está perdendo negócio, está perdendo oportunidade e está perdendo a chance de entregar para o seu cliente algo diferenciado. Pessoal, a gente fala muito de vendas e, às vezes, eu estava refletindo sobre isso. Nós, na engenharia como um todo, somos muito ruins do ponto de vista de vendas, né? E nós temos muita dificuldade de vender. Até porque o processo de vendas, eu estou falando de vender nosso trabalho, de vender a sua assessoria, de vender uma solução, de vender um projeto, de vender controle de acompanhamento. Em geral, a gente é muito ruim no processo de venda. E o processo de venda, ele passa, sim, por um bom conhecimento do que você vende. E que você se apaixona por aquilo. Então, eu falo de alvenaria com propriedade, primeiro porque eu moro na casa de alvenaria e eu projeto isso há muito tempo. E porque eu acredito de verdade que as construções, muitas construções, não são todas, tá? Mas muitas construções que deixam de ser feitas em alvenaria, eu vejo às vezes amigos construindo em concreto armado e gastando um absurdo dinheiro na construção que poderia ter sido feito em alvenaria, ele economizado, entregue mais produtividade, mais economia para o cliente, e ele desperdiçou dinheiro, jogou dinheiro fora. E eu fico pensando, poxa, que baita oportunidade esse colega perdeu. E você consegue vender melhor o seu trabalho quando você acredita nisso de verdade. Quando você olha para as pessoas e mostra a solução, e quando a pessoa não compra ou não adota por um preconceito, quer dizer, um conceito formado sem conhecimento adequado, ou porque alguém apresentou de uma maneira. Eu já vi professores de universidades falar que sai fora de alvenaria porque isso aí dá muito problema. O cara nunca projetou, executou uma casa e está falando mal do sistema. Então, por um desvio de informação, muitos mitos. Então, quando você acredita e mostra para a pessoa e aquilo realmente é uma melhor solução, fica mais fácil. Você fica até olhando e fala, cara, por que o cara não vai fazer isso? Chega a dar dó, porque dó no sentido de, cara, ele está perdendo muito, ele está perdendo a oportunidade da vida dele de construir algo mais econômico e com a segurança que ele quer. Então, quando nós melhoramos o nosso processo de venda, quando a gente entende a dor, seja uma dor oculta, essa é uma dor oculta, né? O cara nem sabe que tem, mas está jogando dinheiro fora.
em algumas situações, podendo construir de uma maneira mais eficiente. E aí a gente consegue naturalmente, não é vender sem vender, é vender vendendo mesmo, mas vender num processo consciente de que você está entregando uma solução para o cliente e que, vou dar um exemplo, os meus cursos, o meu curso Master em Alvenaria Estrutural, custa, sei lá, 1.500, 2.000, a gente define esse valor em cada... eu tenho plena consciência, estou abrindo o coração para vocês, hoje eu estava um pouco cansado, até fiz um post aqui nos stories, e quando a gente está cansado, a gente não desiste, quando está cansado, você descansa, né? E eu pensando, 1.500, que seja 1.500, vai, a gente não sei se vai ser esse o preço, a gente vai falar isso durante o curso. A maratona é gratuita, tá? Ninguém precisa pagar nada. R$ 1.500 não vai mudar a minha vida, não vai, nem da minha equipe, nós temos uma equipe boa, mas eu sei que aquilo que a pessoa investiu vai mudar a vida daquela pessoa. Então, a mesma coisa da nossa assessoria como engenheiro. Às vezes, um projeto estrutural custa, sei lá, R$ 5.000, isso não muda a nossa vida. Não muda R$ 5.000, não muda a sua vida profissional. Mas uma solução que você entrou pelos R$ 5.000 pode mudar a vida, porque o projeto, a casa, a residência de muitas pessoas é a vida da pessoa, né? Um sonho que a gente está realizando. Então, esse é um ponto. Quando aprendi blocos, por exemplo, de 10 MPa, deixa eu ver alguns pontos que estão fazendo. Existe patologia gerada pelo projeto de modulação? Um projeto mal feito pode sim ser exemplo e pode gerar patologias. Aqui em Sergipe, pouquíssimas obras usam o sistema, inclusive uma ótima ideia para especializar aqui no estado. Tá vendo? Ó, lá em Rondônia, o colega hoje da hora do almoço falou que na cidade dele ninguém faz. Então, o que ele está fazendo? Sendo percursor. Aprendeu direito, inclusive ele vai montar uma fábrica de bloco lá. E ele mesmo está construindo e falou, cara, vou nem projetar para o outro, eu vou fazer para mim uma solução absurda e que eu estou tendo mais lucratividade. Interessante opção, cá em Paraguai, nós projetamos edifícios com essa tecnologia. Sem dúvida, uma solução muito, muito boa. Alvenaria estrutural, muito bom. Existe patologia gerada pelo projeto, falou em vãos muito grandes, se ele for mal dimensionado, sim. Para até 7 andares, você vê mais futuro em steel frame ou alvenaria estrutural? Para até 7 andares, alvenaria estrutural, com toda certeza. Pensando na modalidade, porque em edifícios mais altos, de steel frame, por exemplo, precisaria de perfis mais pesados, né? Estou educando alguns arquitetos aqui na região para usar mais alvenaria. Excelente, João. Porque o que a gente quer é o resultado do nosso cliente. Então, é isso que eu faço também. Eu treino arquitetos. É um exemplo bom. Quando aprendi que blocos, por exemplo, de 10 MPa. Grande, Rangel. Boa noite, doutor Rafaela. Tudo bem? Quando vi que em bloco de 10 MPa pode aguentar case 1 tonelada. É só fazer a proporção. 10 MPa normalmente suporta aí até 10 andares, só para vocês terem uma ideia. Aqui em João Pessoa, estou para ir em Jampa já. Temos muitos prédios em alvenaria estrutural, porém, em casos ainda temos algumas resistências. Como poderia mudar isso? Inclusive, era para ser o contrário, né, João? Por que eu vejo isso? Porque a alvenaria, normalmente, o cara contrata uma construtora, contrata um projetista de estruturas bom, especializado, e aí se tem uma solução. Em caso, o cara quer economizar, não quer uma equipe especializada. Então, mudar, uma das formas, tem um colega nosso aí de Pernambuco, que ele é fabricante de bloco. O que ele fez? Ele peitou, ele falou, eu vou construir um condomínio todo com alvenaria estrutural, eu vou mostrar para a região toda que eu consigo ter uma alta lucratividade e ter eficiência nas minhas construções. E está lá, fazendo, e funciona muito bem. Então, mudar isso é adotando e mostrando para os parceiros o quanto isso é bom. Tem mais perguntas aqui. Grande abraço, Marcos Daniel, grande Marcos Daniel, aqui com a gente. Estou finalizando aqui já, algumas perguntas que me mandaram. Fale sobre os alunos do Master. Então, eu estou citando vários alunos de Master e eu tenho feito lives com eles na hora do almoço. Amanhã a gente vai falar com um colega de Santa Catarina. Porque é difícil, o pessoal faz referências a edifícios com alvenaria autoportante, principalmente no Nordeste. Por isso tem preconceito. A falta de informação adequada, segura, e muita falácia, né, são as principais razões de preconceitos como um todo.
Interessante a questão do J. Felipe, sou da área residencial e vejo muita resistência ainda. Aqui na Soma a gente faz muito projeto de residência em alvenaria. Eu te diria que em residência é mais vantajoso do que em prédio. Quanto mais alto for, menor a vantagem, e um limite disso, assim, de boa vantagem, é até 20 pavimentos. Além de uma boa especialização que eu poderia fazer para implantar o sistema no mercado de Sergipe, faz o curso Master em Alvenaria Estrutural. Mas antes, vem fazer parte da nossa maratona Alvenaria Estrutural, que eu vou te dar todos os detalhes lá. Tá? Lá a gente tem hoje 250 alunos engajados, gente fabrica bloco, gente que projeta, gente que está querendo começar, a gente se ajudando, e aí a gente tem levado isso para várias regiões do país. E essa é a função do Master em Alvenaria Estrutural. Grande Stefano está aqui com a gente. Stefano, vamos fazer aquela live lá que a gente tinha falado de execução, um checklist de execução para alvenaria, bora? Os exemplos de grandes consultores estão aí, a maior do Brasil chegaram a esse ponto por conta da alvenaria estrutural. Exatamente. Para uma casa térrea com grande vão, vale a pena fazer um misto de alvenaria e concreto armado? Sem dúvida nenhuma. Vãos a partir de 4 metros costuma ser ruim para alvenaria. Aí eu faço aquele vão só com pilar e viga. Pessoal, obrigado a todos. Agora vamos descansar um pouquinho. A gente disse que o dia hoje foi puxado. Descanse aí também, reassista essa live, compartilha, tira print, coloca no YouTube, no Instagram, nos seus stories, convidando mais pessoas para acompanhar também. As que são mais criativas eu reposto no Insta também, para mais pessoas possam ver.